Surge velociter, et titiderunt catene de manibus seius. Levanta depressa, e as correntes caíram de suas mãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, em todo o Brasil, solenizamos a grande festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, lembrando o dia, aniversário do martírio, no qual esses apóstolos de Cristo consagraram a cidade de Roma com o seu sangue, com o testemunho da sua fé, e assim, portanto, são os fundamentos da nossa santa fé católica apostólica romana. Na leitura de hoje, nós ouvimos a narração da história da primeira perseguição movida contra os cristãos em Jerusalém pelo rei Herodes. Herodes começou a perseguir os cristãos para agradar aqueles fariseus, os judeus, e tinha já matado São Tiago apóstolo, São Tiago maior, que era irmão de São João. E ele então percebeu que para agradar mais ali aqueles fariseus, aqueles judeus, precisava prender o chefe dos cristãos. Prendeu o apóstolo Pedro, que era o chefe. Mas a igreja, meus amados irmãos, estava começando. A igreja nascente estava dando os seus primeiros passos, e ela precisava ainda, por um bom tempo, da presença daquele que o próprio Cristo escolheu para representá-lo na terra. Foi então, estando São Pedro preso, às vésperas do dia em que ele seria condenado e morto, que Deus mandou um anjo para libertar São Pedro. E o anjo tocou em Pedro e falou: levanta depressa. E na mesma hora as correntes que o prendiam caíram por terra. E o anjo conduziu São Pedro para fora da cadeia, e depois São Pedro, livre, conseguiu fugir de Jerusalém, foi para Antioquia, e de Antioquia partiu para Roma. Então São Pedro foi colocar na cidade de Roma a sede da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Meus amados irmãos, Jesus tinha prometido o Espírito Santo que guiaria a igreja. É o Espírito Santo quem inspirava os apóstolos, quem conduz a hierarquia da igreja. E Pedro sabia muito bem que Roma era a capital do império, era a capital do mundo civilizado naquela época, era o centro político, o centro comercial. Portanto, era um ponto estratégico que a sede da igreja fosse em Roma, para que dali a fé cristã pudesse se irradiar para os 4 cantos do mundo. Tudo isso é a ação do Espírito Santo que através da história vai conduzindo a igreja. O apóstolo São Paulo, depois da sua conversão no caminho de Damasco, fervoroso no amor de Jesus Cristo, decide partir pelo mundo para anunciar Cristo a todos os povos. É o grande apóstolo missionário que vai viajar por muitas terras, países, visitando muitas culturas. São Paulo vai ser o maior divulgador do Evangelho, vai ser aquele apóstolo que vai fundar comunidades cristãs por toda parte, vai ser o apóstolo que mais vai expandir a igreja nos seus inícios. E como São Paulo era esse grande pregador que divulgava o nome cristão por toda parte, ele também atraiu sobre si o ódio dos judeus. Aconteceu que depois de ter sentido a inspiração do Espírito Santo, que o avisava que se aproximava o momento de ele sofrer mais por Cristo, Paulo voltou a Jerusalém. Estando ele em Jerusalém, ele foi preso. Ele foi preso, e quando quiseram formar ali um tribunal para condená-lo injustamente, São Paulo, percebendo que iam levá-lo à morte, mas percebendo também que ele precisava ainda continuar no anúncio do Evangelho, porque ele tinha a intenção de chegar até Roma, onde ele não tinha ido ainda. Interessante que São Paulo escreveu uma carta para os cristãos de Roma, a Epístola aos Romanos. E logo no versículo 10º do primeiro capítulo, São Paulo fala do grande desejo que ele tinha de ir para Roma. Eu quero muito ir a Roma, ele dizia. Eu peço a Deus que eu possa ir aí para dar testemunho do Evangelho e para ser edificado pelo exemplo de vocês, porque a comunidade cristã de Roma era muito fervorosa. E São Paulo diz: Deus é testemunha que muitas vezes tentei ir a Roma, mas fui impedido por outras situações que eu não pude ir. Então, naquele momento que São Paulo estava ali naquele tribunal, vendo que seria condenado, pensando ainda em Roma,
como ele era cidadão romano, ele apelou para a justiça de César. E então o cônsul, quando viu que ele apelou para César, disse: apelaste para César irás. E assim ele foi levado preso para Roma, para ser julgado pelo imperador de Roma. Não é como Deus escreve a história, né? Foi dessa maneira que São Paulo chegou em Roma. Lá ele ficou 2 anos preso, conseguiu ser libertado, e lá Pedro e Paulo se encontram. Lá eles anunciam o evangelho. Lá, quando estoura a primeira perseguição do Império Romano contra os cristãos, com o imperador Nero, Pedro e Paulo são presos e eles testemunham a sua fé. Hoje lembramos esse aniversário do seu martírio, em que Pedro, crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana, e Paulo, degolado à espada na Via Ostiense, fora dos muros de Roma, derramaram seu sangue, deram sua vida por Cristo, santificaram com seu exemplo a cidade de Roma. Por isso que hoje, meus amados irmãos, celebrando esse dia, nós celebramos o dia do Papa. Hoje é o dia de nós rezarmos pelo Santo Padre o Papa. O Papa que é o sucessor de São Pedro na diocese de Roma. O Papa é o bispo de Roma. Por isso, sucessor do apóstolo Pedro, e por isso aquele que é o representante, o vigário de Cristo na terra, que tem a missão de conduzir a Santa Igreja de Nosso Senhor. É na pessoa do Papa que chega até nós a promessa de Cristo. Cristo entregou a Pedro o seu próprio poder, a Pedro e a seus sucessores. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares sobre a terra será desligado no céu. Então Jesus entregou o seu poder, fez de Pedro o seu representante. Por isso todo aquele que sucede São Pedro como bispo de Roma é o nosso pai na fé, é o Santo Padre o Papa, ele que continua conduzindo a Santa Igreja. E nesse dia de hoje, nessa grande festa dos apóstolos Pedro e Paulo, o Santo Padre o Papa Francisco, que é Pedro entre nós, que é Jesus entre nós, nos deu a sua palavra também. Na homilia da missa de São Pedro, o Papa se inspirou nessa palavra do anjo a Pedro: Pedro, levanta depressa. E o Papa Francisco diz: essa palavra, ela é simbólica para todos nós cristãos, para toda a igreja. Levanta depressa quer dizer o quê? Vamos levantar, vamos nos colocar à disposição para nos deixar guiar pela vontade de Deus. Pedro levantou-se e deixou-se conduzir pelo anjo. Aí o Papa diz que nós entremos nesse dinamismo da ressurreição, dessa vida nova de Cristo, e nos deixemos conduzir por Ele onde Ele quer nos levar. Que nós possamos vencer muitas vezes essa preguiça que nos faz estar às vezes parados, satisfeitos com aquilo que nós temos. Diz o Papa, não podemos ficar assim não. Temos que nos levantar depressa, ter esse ímpeto de buscar novos horizontes, de ir para o alto mar, ou seja, de levar adiante o nosso maior tesouro. Meus amados irmãos, o maior tesouro que nós temos é a nossa Santa Fé Católica Apostólica Romana. A nossa maior riqueza é a Santa Igreja, na qual Jesus nos fala pela sua palavra, nos santifica pela graça dos seus sacramentos. E esse dom, esse tesouro, não é para nós guardarmos não, é para nós levarmos adiante, é para nós anunciarmos para todos, é para que nós abramos as portas da igreja para que todos venham. Por isso hoje é um dia de nós pedirmos aos santos apóstolos Pedro e Paulo que nos façam livres, que ajudem para que essas correntes que tantas e tantas vezes nos prendem ao espírito do mundo, esse espírito contrário a nosso Senhor, esse espírito que nos faz levar uma vida totalmente inconsequente, incoerente com a nossa fé, que nós possamos ser libertados dessas correntes que nos prendem ao mundo, para nos levantar depressa, com esse ímpeto, com esse entusiasmo, com esse fervor do amor de nosso Senhor, para anunciar Cristo para todos, para mostrar para todos a maravilha da sua igreja, que está de portas abertas para que todos venham. E nós também temos que sair para buscá-los. Levanta depressa, que as correntes caiam de suas mãos, que nós assim livres possamos levar essa maravilha do anúncio de Cristo a todos os povos. Então hoje, meus amados irmãos, que São Pedro e São Paulo do céu
abençoem o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o ilumine na sua missão, que nós possamos, fiéis à Santa Igreja, fiéis aqui à nossa administração apostólica, unidos ao nosso Bispo Dom Fernando, em comunhão com o Papa, termos esse impulso missionário, nos libertar das correntes do mundo, para com esse entusiasmo anunciarmos Cristo, levarmos a Igreja para todos. E assim, meus amados irmãos, depois de, como Pedro e Paulo, combatermos esse bom combate da fé nessa terra, recebermos com eles também a coroa reservada para aqueles que nesse mundo lutaram, perseveraram, foram fiéis a nosso Senhor. Surge velociter, et catene cetiderunt de manibus eius. Levanta depressa, e as correntes caíram de suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido